Cara, não sejam um cozinheiro não praticante. Se você leu essa frase, possivelmente você deve estar se indagando o que é um cozinheiro não praticante. Então vamos lá. Eu tenho um costume por passar muito tempo em trabalhar com as redes sociais. Ficar olhando muitas notificações, vendo, principalmente quando eu subo um vídeo, vendo se o vídeo está desempenhando bem. Então o que é que acontece? Nesse domingo agora eu estava estudando e eu deixei essas notificações ligadas. Principalmente a do WhatsApp. Então, como eu participo de alguns grupos, eu sempre aparece aquela notificação e a mensagem do grupo. E aconteceu que chegou uma mensagem de uma pessoa e eu, tudo bem. Daqui a pouco eu continuei estudando, chegou uma outra mensagem dessa pessoa. Daqui a pouco chegou uma outra mensagem de uma outra pessoa falando sobre o mesmo assunto, fazendo a mesma pergunta. Só que isso era num domingo, 4 da tarde. E eu decidi abrir o que é que eles estão falando. E nisso, quando eu abri, eu tentei ajudar de uma forma dando um norte, mas eu comecei a observar o comportamento dessa pessoa. O que a gente sabe muito, principalmente quando a gente lê a Bíblia, se você lê em Mateus, foi o livro de Mateus, eu anotei aqui, deixa eu pegar essa informação. Mateus 12:34, que diz assim: a boca fala o que o coração está cheio. E nisso, quando você observa, as perguntas que normalmente as pessoas fazem, ou as indagações, ou as respostas, ou as opiniões, refletem mais do que aquela pessoa pensa sobre si mesma e como é aquela pessoa. Então eu comecei a analisar baseado nessas perguntas. E eu percebi que essa pessoa tem alguns dois traços que você deve fugir. O primeiro traço é que ela é um camelo de conhecimento. Como assim? Camelo do conhecimento, camelo de conhecimento. Vamos lá. Essas pessoas, normalmente, que estão naquele grupo, são pessoas que querem se desenvolver. Só que o que é que acontece? Por ser um grupo de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo, elas estão tão famintas por conhecimento e macetes que elas fazem igual um camelo. Caso você não sabe, um camelo ele atravessa o deserto, e o deserto é um local que não vai ter água. Então o que é que esses animais fizeram? Eles se adaptaram. Eles conseguem beber cerca de mais ou menos 130 litros de água em 13 minutos, ou seja, 10 litros de água por minuto. Ou seja, é um fluxo absurdamente grande de ingestão de água, para que eles consigam passar muito tempo no deserto sem precisar beber água. Só que o que as pessoas fazem, elas são um camelo de água todo o dia, todo santo dia e durante vários meses. Então o que ela faz? Ela compra um curso, compra uma mentoria, compra livros e começa a devorar aquele assunto, conhecimento, conhecimento, conhecimento. E começa a maratonar em um curto período de tempo, sem que haja consequentemente maturação e uma boa memorização. Ou seja, você transformar aquele conhecimento de curto prazo para o conhecimento de longo prazo. Ou seja, você maturou aquele conhecimento e você se apropriou dele. Não, você só está absorvendo informação. E acaba acontecendo que, de em vez da pessoa crescer, ela acaba tendo só uma sobrecarga, uma overdose de conhecimento e de informações. Então ela começa a perder qualidade. E isso é uma das primeiras coisas que às vezes as pessoas cometem. E nisso entra o segundo ponto, que ela entra no bolo da imaginação. Então imagine o seguinte, imagine esse ponto do bolo da imaginação que vem o cozinheiro não praticante. Imagine você estar com uma pessoa, um amigo seu, na cozinha e vocês começam a decidir qual receita vocês vão fazer para lanchar. Aí ele fala, poxa, vamos fazer um bolo? Aí ele fala, tá certo, ó, o bolo ele precisa pegar tal ingrediente, você precisa pegar o trigo, o açúcar, o fermento biológico ou é químico, não me recordo. Precisa pegar ovo, leite e se a gente vai fazer um bolo de chocolate, precisa pegar o cacau. E também, se for fazer uma cobertura, leite condensado, um creme de leite e vai usar o cacau e uma gordura para que chegue a um ponto próximo ao de brigadeiro ou de uma calda, dependendo do bolo que você quer fazer. Aí a pessoa fala, poxa, tu conhece tanto e tal, por que tu não faz, pô? Aí a pessoa pega e fala, mas é porque eu só decorei a receita. Eu não aprendi a fazer o bolo, eu nunca fiz, mas eu acho que vai ficar bom assim. Aí você pega assim e faz, que? Isso que vem de cozinheiro não praticante. A pessoa se torna um expert em algo que ela nunca praticou na vida. E isso que acontece com a maioria das pessoas que entram nessa overdose de conhecimento. Elas entram em um ciclo vicioso de comportamentos que não entendem nada sobre o assunto na prática. Só entendem na teoria. Só ficam no universo da teoria e da informação. Elas não aplicam para ver se aquele
conhecimento está coeso, sabe? Aquele conhecimento ele é validado num campo prático, porque muitos conhecimentos só ficam no campo da abstração teórica. E nisso, é um cozinheiro não praticante. Ele decora a receita, mas nunca pratica e faz as receitas. Então, eu anotei aqui os passos que costumamente elas acabam fazendo. Então, vamos lá. Primeiro, ela pega um consumo desenfreado de conhecimento, como consumindo livro, curso, mentoria, um consumo desenfreado de conhecimento. Quando ela consegue esse conhecimento, o que é que elas fazem? Elas não aplicam o que estudaram. Elas só estudam. Elas não aplicam o que estudaram. Por não aplicar o que estudaram, o que é que acontece? Elas não têm resultados. Por elas não terem resultados, por não aplicar ou não colocar em prática, elas se frustram. Porque elas veem pessoas que têm menos conhecimento, menos informações e que são mais leigas do que ela, crescendo e tendo resultados, e elas lá, estagnadas. E elas se frustram. E por elas se frustrarem, elas querem resolver esse problema. E o que é como elas fazem? De vez de resolver esse problema praticando, não. Elas acham que o problema é porque elas não têm conhecimento suficiente ainda. Então elas voltam a comprar mais mentorias, comprar mais cursos, comprar mais livros e mergulham novamente nesse ciclo. Consome novamente o consumo desenfreado de um curso, não pratica ou nem chega até o final do curso, acha que aquele curso deu e não dá certo e ela vai atrás de novas coisas, procurando um método meteórico para ter resultados, um método absinto, um método do... Enfim, né? Eu acho que não consegui achar um termo. Um método megalodonte que você vai destruir, consumir tudo. Vai ser um caçador. Não sei, ela está procurando algo que mude. Só que isso não existe no mundo real. E as pessoas vivem em busca disso. E por isso que eu digo, cuidado para você não se tornar um cozinheiro não praticante. Uma pessoa que só está no mundo da abstração, só tem informação, mas não tem conhecimento prático. Você não pratica aquilo que você diz. E por isso você não vai ter muitos resultados. E aí que está o grande dilema. Você tenta dentro desse ciclo, só que esse ciclo não vai levar a lugar nenhum, a não ser a frustração ou a terapia. Então esse vídeo aqui é um vídeo de alerta para que você saiba e saia dessa zona. E, peraí, eu tenho conhecimento suficiente, por que eu não aplico? Porque sempre você deve saber duas coisas. Sempre vai haver pessoas mais inteligentes que você no mundo e sempre vai haver pessoas que são menos inteligentes ou que estão iniciando na área do conhecimento. Esse lugar que eu falo inteligência é o acúmulo de conhecimento aplicado, que você já tem total, você tem experiência de vida, você tem know-how para poder falar. Então, baseado nisso, as pessoas podem criar e aprender ou ensinar outras pessoas a terem resultados. Ou seja, se você achar 10 pessoas que sabem menos que você e vocês ensinar elas a chegarem no ponto que você está, você vai conseguir resultados. E outra pessoa que está a 10 passos de você ensinar o ponto onde você quer chegar e assim vai. E é assim que funciona o ciclo da vida. Mas você precisa aplicar esse conhecimento e parar dessa abstração. E esse é o erro que muitas pessoas cometem e não fazem ter resultados. Elas não têm resultados não é porque elas têm falta de conhecimento, não é porque elas têm falta de dinheiro, não é porque muitas vezes elas não estudam. As pessoas muitas vezes não têm resultado porque elas não aplicam o que pode dar resultado. Então, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, quando eu consigo controlar um pouco minha alimentação, eu consigo emagrecer sem precisar fazer exercício físico. Como assim? Eu só controlo a ingestão calórica, carboidrato, tudo, eu só diminuo a ingestão e normalmente meu corpo vai gastar e eu vou continuar perdendo peso e mantendo um corpo. Aí a pessoa fala, nossa, o que é que tu tá fazendo? Qual é o milagre? Qual é a receita? Não, eu só tô controlando a ingestão. Para emagrecer é só isso. Faz o exercício. Se não quiser fazer exercício, só controla a ingestão. Corta as besteiras e consome menos comida. Resultado, você vai emagrecer. É o simples. Só que as pessoas já fazem, elas não aplicam o óbvio. As pessoas sabem o que devem fazer, mas que elas não querem fazer ou querem um método milagroso que vai dar esse resultado. Por isso que criaram o Ozempic, para tirar esse consumo de apetite dessas pessoas. O Ozempic foi criado para pessoas que têm um índice de descontrole literalmente sobre o alimento. Mas as pessoas que utilizam, e são os clientes que compram o Ozempic, normalmente não são pessoas desse tipo. São pessoas que querem um caminho mais fácil para o emagrecimento.
a maioria delas. Eu não estou dizendo que são todas. Alguns casos são necessários sim e são indicados pelos médicos, mas outros casos não são. São só porque a pessoa quer comer mais rápido. De vez de fazer um exercício físico, uma boa dieta, que é uma lipoaspiração, quer fazer uma cirurgia, quer fazer o que seja mais rápido para continuar com os maus comportamentos e os maus hábitos. E é isso que você deve tirar da sua vida. Aqui vai estar aparecendo um card com a minha imagem para que você possa se inscrever, caso você continue gostando e queira aprender mais. E aqui vai estar uma imagem aparecendo aqui para que você continue aprendendo comigo. Lembre-se, seu futuro depende do que você aprende hoje. E hoje você aprendeu ao que não deve fazer para ter resultados. Se você quer ter resultados, mude esses comportamentos. Até o próximo vídeo.